Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Olha só quem divulgou o seu relatório super fresquinho, atualizado, o Gary 11. E é claro que eu já fiz toda a análise dele para você. Vou te contar tudinho que eu descobri a partir de agora. Este relatório foi publicado no dia 31 de janeiro. E hoje é dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Nem deixo o relatório esfriar e entrego tudinho de mão beijada para você, direto ao ponto, só o filé mignon. Então, como eu sempre tô te prestigiando, você também tem que me dar uma moral, né? É mais do que justo. Dedo no like e se inscreve no canal. Quando você vai fazendo a sua parte aí, eu vou entrando de sola fazendo a minha, falando daquilo que você mais gosta, que eu sei, seu danadinho, dividendos. Ele vai pagar no dia 7 de fevereiro 8 centavos por cota. Isso significa que ele atingiu os mágicos 1% ao mês, para ser mais preciso, 1,06% mensal limpo na sua conta. Já o dividendo anual é 13,48%. O que nós vamos fazer? Comparar com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, que são FIIs híbridos. Afinal de contas, o Gary 11 dentro da sua carteira tem imóveis logísticos e de renda urbana. Já que é um mistão, se encaixa como híbrido. Bora para a tabela? Aqui você está vendo quanto que o Gary está pagando. Ele está pagando mais que o KNRI, que o HGRU, que o TRXF11, mas ele está para trás do Tigar. O Tigar está disparado, né, cara? Batendo, indo lá rumo a casa dos 20%, aí fica difícil chegar lá. E temos para finalizar todos os FIIs híbridos que nós acompanhamos e fazemos análise mensalmente, sem perder uma aqui, o ALZR também acaba ficando para trás. Então, no ranking dos dividendos, ele fica na segunda colocação, medalha de prata para ele, tá super bem. Vamos conferir o desconto, quanto que é, se tem, não tem, o tamanho dele. Como você pode imaginar, afinal de contas, todos os fundos imobiliários agora estão sendo negociados com desconto, salvo raríssimas exceções. Ele também tem valor patrimonial por cota 9,30, valor da cota 7,84. Então o PVP dele 0,84 é um desconto razoável. Agora vamos ver se os outros também estão com desconto no mesmo patamar. O KNRI está mais descontado, o HGRU está menos, o TRXF também está menos. Agora, o Tigar está mais. O Tigar, caramba, é o que mais está pagando e é o mais descontado, hein? E o Alzirão tem menos. Então aqui ele meio que fica no meio da tabela do desconto, né? Medalha de prata para os dividendos e aqui no meio da tabela ali. Agora nós vamos mergulhar de cabeça no seu relatório mais atualizado, começando aqui com raio-x, 40 imóveis. É coisa, hein? Nossa, eu lembro quando ele ainda se chamava Galg e tinha bem menos imóveis, bem menos área bruta locável, e agora ele está se tornando realmente uma coisa bem gostosa, né? Porque os REITs norte-americanos vão nessa linha, um monte de imóvel, pô, isso traz muito mais segurança para você. Ele está caminhando para aquela estrada que eu acredito que é a correta, buscando copiar os REITs. E temos aqui uma coisa muito boa também, que é a vacância, 0%, seja ela física, metros quadrados disponíveis, ou seja ela financeira, né? Quanto você poderia ganhar se não tivesse inadimplência, descontos e tudo mais. Então, os números iniciais aqui, ó. Prosseguir com o nosso raio-x. Então, você já viu que são 40 imóveis, 7 inquilinos, já vou mostrar quais são eles. Uma coisa que é muito legal aqui é que eles têm 100% de contratos atípicos. Isso significa que a multa é integral se o inquilino quiser sair. Cara, quer sair? Saia, mas a multa é 100%. Isso também traz mais segurança para o investidor. Aqui você está vendo aonde que estão localizados, onde estão localizados e quem são os inquilinos ali dentro, né? Veja que temos imóveis em todos os cantos do Brasil. Ele tem 66% da receita vindo de imóveis de renda urbana e 34% de galpões logísticos. Ele consegue dar uma boa diversificada. É bem difícil você ver fundos imobiliários nesse nível de diversificação geográfica, como ele consegue fazer. Você vê aqui os inquilinos, né? Nós temos o Grupo Mateus, Carrefour, o Pão de Açúcar, a BRF, a BAT, é coisa de tabaco, né? A British. Aqui você consegue ter uma ideia melhor de quem são esses inquilinos, né? Veja que com exceção da Almanara, que acaba não divulgando aqui os seus números,
todos os outros têm números públicos conhecidos, que são muito grandes, né? É cachorro grande, não tem cachorro pequeno aqui não. É só a gente que tem um bolso bem fundo. E por que isso é importante? Porque minimiza o risco de você ter calote e coisas assim. E aproveitando que nós estamos tocando nesse tema de inadimplência, a própria gestão comentou aí no relatório mais recente que não houve e não há uma deterioração nos fundamentos da tese de investimento do GARI, como inadimplência nos aluguéis, vacância ou piora expressiva no contexto de crédito dos inquilinos. Então, apesar do IFIX estar nas suas mínimas históricas, ter muita volatilidade, os fundamentos do GARI 11 não mudaram. Estão com o processo de venda do imóvel BRF Foods, está para ser concluída nessa virada que nós estamos agora, de janeiro para fevereiro, vai gerar um lucro de 67 milhões e reduzir 145 milhões o passivo do GARI, porque esse imóvel tem obrigações vinculadas a ele de operação de CRI. Então, você vendendo ele também passa essa operação para frente e reduz os passivos. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que está a estrutura de capital atualizada. Informaram aqui algo que é bem raro de acontecer no mundo dos FIIs. A partir de agora, desse ano 2025, eles anunciaram essa redução da taxa de gestão para cobrir 60% dos custos relacionados à sexta emissão de cotas. Agora a gente vai conferir o resultado mensal. Então, todo ano aí passado na tela para você, veja que eu somei o quanto que entrou de aluguéis dos galpões logísticos e quanto que entrou dos imóveis de renda urbana. Dá 16 milhões e meio. Então ele gastou cerca de 11% do que entrou de aluguéis no mês de dezembro para pagar dívida. E pagou aqui 5%. Eu acredito que seja a taxa de administração, né? Porque é o que resta ali. Despesas financeiras diversas, imobiliárias, OPEX, não é isso. Então sobra só as despesas patrimoniais para se encaixar com taxa de gestão e administração. Eles poderiam dizer dessa forma, né? Fica até mais fácil para o investidor reconhecer quando bate o olho. Então, começando aqui com as despesas financeiras, olha, é um patamar bem tranquilo, tá bom? 11%. Não é o mais baixo que a gente viu, mas também não é o mais alto. Então, não tem nenhum tipo de, nossa, caramba, o que está acontecendo? E essa taxa aqui também, nossa, muito tranquila, tá? Inclusive, é bem mais baixa do que a gente costuma ver em outros FIIs de tijolos, que costuma ficar entre 8% a 12%. Agora nós vamos conferir a alavancagem, e antes de fazer aquilo que eu sempre faço, né, de pegar a estrutura de capital e mostrar tintim por tintim, eu vou trazer os comentários aqui da gestão relacionados à alavancagem. Então eles falam que após a liquidação da compra dos imóveis do Carrefour, a gente já falou em outros bate-papos, né, que ele comprou os imóveis do Carrefour, a única obrigação remanescente do GARI não relacionada à antecipação de recebíveis é de 30 milhões. Beleza, então deixa de lado os CRIs um pouco, a gente já chega lá nos CRIs. Só em questão de parcelas ainda a pagar, seria 30 milhões. Beleza, vamos prosseguir. Após a liquidação da venda do ativo da BRF, que está prevista, como eu falei, entre final de janeiro e começo de fevereiro, vai também reduzir o passivo do fundo em 145 milhões. Por quê? Porque ali dentro deste imóvel que vai ser passado para frente, você tem a operação de CRIs. Então você junto manda para frente também esses passivos de 145 milhões. Tirando o passivo do teu balanço, é óbvio que a alavancagem acaba reduzindo. E o terceiro ponto, que também tem que ser levado em consideração, é a amortização antecipada, 104 milhões em securitizações vinculadas ao Grupo Pão de Açúcar e o Mateus. Então, após todas essas mudanças que estão aí para acontecer, algumas já acontecendo, outras ainda vão acontecer, você veja que ele vai ter um aumento do seu caixa. A gestão fala que teremos aqui o consumo de 30 milhões, já expliquei no ponto 1 para você, a liquidação do BRF, o ponto 2. Então, os ativos alcançariam 530 milhões com liquidez. É fundo de renda fixa, é disponibilidade em caixa. Bom, feitos os comentários da gestão, agora eu vou entrar aqui com a minha parte, que é analisar a estrutura de capital. Bora lá? Você está vendo aqui, eu peguei o último informe que eles protocolaram na CVM e fiz a relação passivos e ativos e a relação passivos patrimônio líquido. São números muito tranquilos. Mostra que ele tem sim passivos,
tranquilo essa alavancagem, não é uma alavancagem que você tem que se desesperar, pelo contrário, é bem tranquilo. E a gente passa para a segunda etapa, que a gente pega aqueles ativos que você tem mais liquidez, soma todos eles, dá cerca de 788 milhões entre caixa, FIIs e CRIs, e vê o quanto que você tem em valores a pagar. Então você vê que você tem bastante dinheiro proporcional aos valores que você vai ter que despender aí nos próximos meses. Então a estrutura de capital do Gari é uma estrutura que eu não vejo nenhum tipo de problema. É claro que com o passar dos meses a gente vai ter essa situação mais limpa, né? Você viu que tem muitos comentários, entra e sai das coisas. O Gari realmente fez muitas mudanças em 2024, na minha opinião, para melhor. Então a gente começa a pegar as coisas mais fáceis de entender. Eu compreendo que para quem está começando pode ser um pouco mais difícil. Mesmo que eu tente simplificar o máximo possível, eu compreendo que para iniciantes pode ser bem desafiador. E quando nós chamamos o nosso VAR da rentabilidade, o Gari 11 acaba tendo aqui um probleminha. Eu vou explicar qual que é. Antes ele se chamava GALG 11. E com a mudança de ticker, o gráfico aqui não acompanha quando tem mudança de ticker. Ele começa só a partir do ticker novo. E o ticker novo foi em fevereiro de 2024. Então a gente está chegando aí a 1 ano de existência do Gari 11. Antes era o GALG 11. Bom, em 1 ano, né, não representa o histórico de longo prazo, a gente vê que a rentabilidade dele acabou não sendo boa. Assim como todos os fundos imobiliários, né? O que aconteceu com os fundos imobiliários nos últimos 12 meses? Bom, tá vendo aí na tela, ó, o IFIX caiu 10%. Então o Gari caiu 2,93%. O IMAB, uma rentabilidade também negativa de 1%, e o CDI foi rei, com a medalha de ouro disparado. Mas é que, como você sabe, né, nos últimos 12 meses, todos os fundos imobiliários caíram, então acabamos ficando aí meio desamparado na parte do VAR pela mudança de ticker. Mas no geral, quando a gente soma prós e contras, vantagens e desvantagens, o Gari 11 tem selo de qualidade aqui da casa e permanece com recomendação de compra da RC. E no primeiro link na descrição e nos comentários fixados, você vem ter a consultoria, que é a forma mais inteligente de cuidar do seu patrimônio. Você clica aqui, ó, e depois coloca o seu nome, e-mail e WhatsApp. Pronto, é só isso. Daqui para frente deixa comigo. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.